Bem-vindos então à nossa aula sobre atenuação do pulso acústico. A gente vai falar sobre isso agora, deixa eu ficar pequenininha. E vamos lá. Atenuação, como eu falei no final do vídeo passado, a partir do momento que o pulso acústico ele é gerado, ele começa a sofrer atenuação. A gente vai falar de três principais tipos de atenuação, tá? Mas antes disso, a gente tem que lembrar que quando um pulso acústico ele é emitido, ele se propaga radialmente a partir da fonte. Ó, nesse esqueminha, eu tenho a fonte, eu emito um pulso acústico e esse pulso acústico ele vai se propagando radialmente, tá? O raio dessa frente de onda vai aumentando com o tempo, tá? E essa onda vai se espalhando, vai abrangendo um raio cada vez maior e vai se propagando em todas as direções a partir da fonte, né? Normalmente ela é emitida num ponto e ela vai se espalhando. E aí a gente tem a frente de onda, que é esférica, que vai ficando cada vez maior, né? Aí a trajetória dos raios de onda. É bem parecido com aquele conceito de raio de onda que a gente vê em ondas marés, e frente de onda e raio de onda, né? Como é que funciona? A velocidade de propagação dessa onda, a gente já viu nas aulas passadas, depende das características físicas do meio. Então, a velocidade de propagação das ondas não depende das características das ondas. Ondas de frequências diferentes, que a gente falou um pouquinho lá no início, elas se propagam no mesmo meio com a mesma velocidade, tá? E num meio homogêneo também a gente tem que pensar que essa frente de onda, ela é esférica em qualquer tempo se o meio for homogêneo, tá? Então, vamos à absorção. Absorção não, atenuação. Atenuação, a gente vai ver três tipos de atenuação, tá? Três mecanismos que causam a atenuação de energia no pulso acústico. O primeiro deles é o espalhamento geométrico da energia. Porque assim como lá em ondas e marés, o raio da nossa frente de onda, ele cresce com o tempo, ele se expande com o tempo, né? Mas a energia que está em toda essa frente de onda, ela é a mesma desde a emissão, tá? Então, o que vai acontecendo? Enquanto esse raio ele vai aumentando, a energia ela vai se espalhando nesse raio. A mesma energia ela tem que ser distribuída em toda a frente de onda. Então, quanto maior a frente de onda, menos energia em cada unidade dessa frente de onda, tá? Em cada unidade dessa frente de onda, menos energia quanto maior o raio. Então, quando a gente vai aumentando o raio, a energia em uma unidade de área da frente, ela é atenuada em função de R ao quadrado. Porque, ó, a energia em cada unidade de área, tá aqui a equação, ó. Ela é a energia inicial do ponto dividido por 4π R ao quadrado. Então, se eu aumento R ao quadrado, eu diminuo a energia na unidade de área, tá? E aí vocês lembram também que a amplitude da onda, assim como as ondas de gravidade, né? Ela é função da raiz quadrada da energia. Então, a amplitude desse pulso acústico também vai diminuindo à medida que essa energia vai se espalhando na frente de onda. Isso a gente chama de espalhamento geométrico da energia. Ele é independente da frequência, ele acontece igual para todo mundo. E isso significa que se a gente estiver tentando alcançar alvos muito distantes da fonte, a gente precisa gerar um pulso acústico que tenha muita energia. Porque quanto mais distante da fonte, maior o espalhamento geométrico que esse pulso vai sofrer
E pode ser que chegue uma quantidade de energia muito pequenininha lá longe, que quando for refletida ou refratada e voltar para o nosso receptor, não tem energia suficiente. Então, para a gente alcançar alvos muito distantes, muito profundos na camada sedimentar principalmente, a gente precisa ter uma energia inicial muito grande mesmo. Aqueles levantamentos acústicos relacionados à indústria do petróleo, procurando campo, procurando poço, as fontes de energia são extremamente potentes, tá? Para ter energia suficiente para alcançar os alvos lá muito profundos e essa energia ainda voltar e conseguir ser ouvida pelo receptor. Quando a gente estiver falando em alvos próximos, batimetrias de locais rasos, levantamentos em subsuperfície de pouca profundidade, a gente não precisa de tanta potência, de tanta energia no início, tá? Isso é uma questão. Existe uma outra questão que é também independente da frequência, que é o espalhamento por partículas em suspensão e por bolhas de ar. Não é a questão das partículas em suspensão é importante quando você tem uma água com muito sedimento em suspensão. Para água oceânica, isso é praticamente pouco importante, né? Mas se você estiver fazendo, por exemplo, num lugar que tenha um fluxo de um rio altamente, com muito material em suspensão, pode ser um problema, você pode ter perda de sinal, porque aquela frente ela se espalha, ela vai colidindo e ela vai sendo espalhada ao entrar em contato com as partículas em suspensão e bolhas de ar. A questão das bolhas de ar é importante quando você estiver usando, por exemplo, um barco pequenininho com motor de polpa que vai gerar muita bolha. Se a tua fonte estiver ali muito próxima, aquelas bolhas podem espalhar também o seu pulso acústico e causar uma interferência, um problema que você não vai ter quantidade de energia também indo para o lugar certo, tá? O espalhamento. E por último, uma questão que é bem importante é a absorção, tá? A absorção, ela acontece por fricção com as partículas do meio, tá? E cada meio, ele tem um coeficiente de absorção que é inerente do material e que independe da frequência. O coeficiente de absorção, ele acontece por comprimento de onda. Então, por exemplo, eu tenho lá um material que o coeficiente de absorção é de 3 coeficientes. Não, peraí. Vamos dar uma olhada. Então, e aí o coeficiente de absorção, ele está relacionado à quantidade de comprimento de onda. Por exemplo, ele pode variar de 0,25 a 0,75 decibéis por comprimento de onda, tá? Então, dependendo, o que isso significa? Significa que maiores frequências, que são aquelas que numa distância menor, a gente tem mais comprimentos de onda numa pequena distância, elas sofrem mais absorção do que frequências menores, que os comprimentos de onda são longos, e para passar por um determinado trecho, a gente passa por menos comprimentos de onda. Agora, a gente vai ter um exemplinho bom disso daí. Aqui, ó, por exemplo, a gente tem um meio que é a velocidade de propagação, que depende do meio, lembrem, né? A velocidade de propagação de ondas P depende do meio. Então, é 2.000 metros por segundo. É um sedimento. O coeficiente de absorção desse sedimento é de meio decibel a cada comprimento de onda, tá? Isso também é uma característica do meio. E aí eu tenho duas ondas se propagando por esse meio. A primeira onda, ela é uma onda de 10 Hz, tá? Essa onda de 10 Hz
Se propagando num meio cuja velocidade de propagação é 2.000 metros por segundo, significa que o comprimento de onda dela, imagina, ó, a velocidade de propagação é a mesma para as duas, tá? Então, eu passo 10 comprimentos de onda a cada segundo, isso é o que significa hertz, né? Inverso do comprimento, que é o inverso da frequência, inverso do período, né? Então, a cada segundo eu passo 10 comprimentos de onda. E ela anda 2.000 metros por segundo. Então, quanto que é o comprimento de onda dessa onda aqui? 200 metros, né? Porque em um segundo eu vou passar 10 desses, que vai dar os 2.000 metros. Então, a minha primeira onda, de 10 Hz, tem um comprimento de onda de 200 metros. A minha segunda onda é uma onda de 100 Hz. Então, e a velocidade de propagação é a mesma, que a velocidade de propagação tem a ver com o meio, né? Então, olha só, se 100 Hz são 100 comprimentos de onda por segundo. Se eu ando 200 metros num segundo, cada comprimento de onda tem 20 metros, certo? Então, se essa onda se propagar por 200 metros, as duas, tá? 200 metros, a onda 1, ela vai ser atenuada, em 200 metros vão passar quantos comprimentos de onda? 1 comprimento de onda. Então, ela vai ser atenuada meio decibel por comprimento de onda. Então, ela vai ser atenuada meio decibel. Em 200 metros, a segunda onda, ela vai passar 10 comprimentos de onda. O comprimento de onda dela é 20 metros, para os 200 metros dão 10. Então, a segunda onda é atenuada em 10, é meio a cada comprimento de onda, são 10 comprimentos de onda, 5 decibéis. Então, o que fica claro aqui? Ondas de frequência maior, elas são atenuadas primeiro do que as ondas de frequência menor. Então, mesma coisa, a absorção, ela funciona com a mesma lógica ela traz a mesma lógica do espalhamento geométrico. Então, quanto maior a distância, maior vai ser a absorção, né? E quanto maior a frequência, isso aí é diferente do espalhamento geométrico. Quanto maior a frequência, também maior a absorção. Então, o que isso significa? Se eu preciso atingir alvos muito distantes, muito profundos nas camadas de sedimento, eu não posso usar frequências muito altas, porque essas frequências elas vão ser atenuadas antes de chegar lá. Então, quanto mais profundo, mais longe eu quero chegar, mais baixa tem que ser a minha frequência. Tá? A gente vai falar sobre isso mais nos outros métodos, mas a relação é mais ou menos essa, tá? Quanto mais longe eu quero chegar, mais energia eu tenho que ter na minha fonte e menor tem que ser a minha frequência para eu ter menos espalhamento geométrico e menos absorção pelo meio, tá? Aqui tem um exemplinho, olha só. A gente tem frequência e aí aqui as curvas de frequência do pulso ao longo do tempo, tá? Eu tenho essa curva aqui, ó, de distribuição de frequência após 1 segundo. Após 2 segundos, as frequências mais altas, ó, são atenuadas e só sobram as frequências mais baixas. Após 3 segundos, cada vez mais as frequências mais altas, ó, esse aqui tá o eixo da frequência, as frequências mais altas vão sendo atenuadas e vão sobrando só as frequências mais baixas. Por quê? As frequências mais altas são atenuadas com mais intensidade, porque a atenuação ela acontece por comprimento de onda, certo? Então, chegamos aqui ao fim da nossa unidade 2. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem lá no nosso fórum, tirem as dúvidas, tentem deixar as coisas mais claras possíveis. Leia o texto que eu coloquei lá aqui no AVA. Eu vou passar agora, vão ter alguns exercíciozinhos agora relacionados à atenuação para vocês fixarem bem,
tá? Vocês vão ter que me entregar esses exercícios, eu vou dizer a data ali no vídeo que eu explico o exercício, tá? E lembrem-se que esses exercícios que vão começar agora, a maioria dos tópicos vai ter exercícios associados, vai ser a nota de vocês, então não deixem de fazer, não deixem de entregar no prazo, tá? Muito obrigada e até a próxima!